Boa noite. Então, gente, eu venho trazer para vocês o estágio 1, tá? O estágio 1 é da licenciatura Sociologia, tá? Que vem falando do ensino fundamental 2 ou anos iniciais. Esse modelo aqui, ele está disponível lá no seu ambiente virtual do aluno. Ele está disponível lá, tá? Você vai se guiar pelo plano. O plano é um arquivo em PDF que vem escrito Plano Adaptado Covid. Esse plano ele contém os 3 estágios juntos. Porém, você vai utilizar o seu. Qual é o seu? Você vai procurar, tá? O estágio 1 ele vai entre a página 3 e 13. Dependendo da sua graduação, da sua licenciatura, você vai fazer ou ensino fundamental 2, ou anos finais, ou você vai fazer a educação infantil. Aí você tem que ver o que está renomeado lá no seu portal. No seu portal já está renomeado o seu tipo de estágio. Se tiver educação infantil, só vai mudar uma tarefa. Tem uma tarefa que ela é específica da sua graduação. Ela é específica. Se o seu estágio é ensino fundamental, anos finais, ela é específica. Você tem que buscar lá de acordo. Se o seu estágio é gestão educacional, da mesma forma. E se o seu estágio for educação infantil, assim por diante. Bom, aqui tem a capa, né? Você vai colocar o nome da universidade, seu nome, modelo de relatório adaptado Covid. Aí vamos seguindo. Gente, eu estou usando o celular, tá? O celular, o Word dele não é igual ao Word pacote Office do computador. Então, aqui é o sumário, tá? O sumário ele foi todo renomeado baseado no plano modelo Covid. Porque aquele modelo que a tutora deixou no portal, ele não está de acordo com o seu estágio. Você tem que renomear o sumário, tá? Você pode entrar no arquivo, renomear todo o campo dos títulos e depois você atualiza o campo sumário. Na introdução, a gente vem trazendo um relato sobre a atuação acadêmica do estagiário, né, sobre o corpo docente, vem falando um pouco sobre o estágio. Aqui eu trouxe um pouco do que está no texto obrigatório, leitura obrigatória. Tá? A introdução você pode utilizar ou meia lauda ou uma lauda inteira. Não precisa passar disso. Aqui o texto, lê os textos indicados, atividade A. Esse texto aqui é de acordo com a sua graduação, tá? Você vai lá no seu portal, na disciplina do estágio. Aí lá vai ter um arquivo, tá? Compactado do WinRAR. Você vai entrar nessa pasta compactada. Depois que você abrir, você vai identificar o seu estágio. Lá tem licenciatura de Sociologia, Educação Física, História, Matemática. Aí, dependendo da sua graduação, você vai escolher específico o que você quer. Você está fazendo licenciatura em História? Vai na parte de História. Educação Física? Vai na parte de Educação Física. Cada um tem o seu próprio texto, tá? Aí, tá bom. Em cima do seu texto, que está disponível lá nessa pasta compactada, que a tutora deixou para você, já para você baixar, tá? O arquivo vai estar renomeado, a pasta vai estar renomeada Textos de Estágio. Você vai pegar esse texto e em cima dele você vai completar, né, ou realizar a atividade A, tá? Escolher, se você não quiser utilizar aquele autor, você pelo menos pega o título dele e coloca no Google e pode utilizar um outro autor, mas tem que falar daquele assunto que tá ali, que ela tá pedindo, tá bom? Beleza, uma lauda e meia, mínimo, máximo 2. Se passar de 2 for para 3, não tem problema, só não pode fazer menos que 1,5. Atividade B, conhecer a função e a estrutura do projeto político pedagógico. Esse aqui é o estágio ensino fundamental 2. Porém, o estágio de educação infantil também vai estar a mesma coisa, tá? Vai estar o mesmo sumário. A única diferença é que tem uma tarefa lá que pede assuntos específicos com relação à educação infantil. Aí você vai ter que... As perguntas, entendeu? Elas serão um pouco diferentes. Aí você tem que procurar certinho na atividade B qual é o seu estágio para poder escolher
Atividade B não. Você vai procurar certinho qual é o seu estágio na atividade C. Atividade C. Vamos lá para a atividade C. A atividade C, ela é diferente de acordo com a sua licenciatura, tá? Se a sua licenciatura for Educação Infantil, você vai procurar aqui, ela, tá? Porque tem duas orientações. Um para ensino fundamental anos finais e outra para ensino fundamental anos iniciais e educação infantil. Se o seu é educação infantil anos iniciais, você vai ter que utilizar isso aqui, tá? Educação infantil. Considerando os conhecimentos abordados sobre a docência na educação infantil, aponte 3 atividades que fazem parte da rotina de trabalho do professor. Explique como essas atividades devem ocorrer. Eles deixaram 4 vídeos para você assistir e fazer o seu texto. Ah, eu não quero assistir vídeo porque vai ser cansativo e tal. Então, você digita o que está aqui em forma de pergunta e faz o seu texto. Escolhe um autor e faz o seu texto. Não esquece de referenciar ele lá nas referências bibliográficas, tá? A atividade C, o título é igual para todos. Porém, dependendo do seu estágio, né, o que está renomeado lá na frente, no seu portal no ambiente virtual, aí você vai identificar aqui. Seu estágio é educação infantil, anos iniciais, então você tem 2 atividades aqui. Educação infantil, são 4 vídeos, A, B, C e D, e tem outros vídeos também, anos iniciais, E, B, C, D, e mais aqui uma perguntinha em cima para você se basear em cima desse vídeo aqui e tá contextualizando, ó. São 6 perguntas se seu estágio for educação infantil e se for anos iniciais do ensino fundamental. 6 perguntas, tá? Na atividade C, né? Mas se for ensino fundamental nos finais, são apenas 3, tá? Aí, em cima dessas 3 perguntas, você assiste o vídeo. Não quero assistir o vídeo. Utiliza autores que falam desse assunto, que está aqui sendo exigido para você contextualizar em cima das perguntas. Ó, por que a BNCC não pode ser o único documento orientador planejamento docente? Aí você pode digitar essa pergunta aqui no Google, vai aparecer diversos autores que vão falar sobre isso, até o próprio MEC, e você fazer o seu texto, tá bom? O texto tem que estar coeso entre um parágrafo e outro, ele tem que fazer sentido, tá? E você faz o seu texto. Atividade D. A partir da atividade D é igual para todos, tá? Conhecer a abordagem dos temas contemporâneos transversais da BNCC, meio ambiente, economia, civismo, multiculturalismo e a ciência e tecnologia. A única atividade diferente, gente, que vai ser é na C, tá? Dependendo do título do teu estágio, você vai ter que identificar aqui qual é para estar pegando os elementos da atividade e estar contextualizando. Porque o restante é tudo igual, tá? É tudo igual. E o texto da leitura obrigatória. Se o seu curso é licenciatura matemática, vai vir um texto relacionado à matemática. Sociologia, relacionado à sociologia. Se for educação física, vai ser relacionado à educação física. Apenas prestar atenção nisso. Cada atividade dessa aqui já tem perguntas específicas para você poder contextualizar. Ó, conhecer metodologias ativas, que é a atividade E, com o uso de tecnologias digitais. Já tem um arquivo lá no seu portal, tá? Falando sobre metodologias ativas. É só você clicar nele e baixar o arquivo, ó. Metodologias ativas, na parte de leitura, dentro da disciplina de estágio. Ah, eu não quero utilizar esse texto aqui que deixaram. Posso utilizar outro? Pode, digita isso aqui, ó. Conhecer metodologias ativas com uso de tecnologias digitais. No Google, que você vai encontrar diversos autores falando sobre isso. Você faz o seu texto. Aí lembrando que tem as perguntas dentro do plano para você não se perder no seu texto. Porque aí, se você não utilizar o que está aqui, você vai falar de um assunto vasto. Aqui tem as perguntas, tem 4. Ó. Como podemos entender dentro das metodologias ativas? Vamos lá, vamos passar aqui. É a atividade E. Vamos lá. Conhecer metodologias ativas com uso de tecnologias digitais, conforme respectivo estágio. Nessa metodologia ativa aqui, ela não tem pergunta. Então, você vai utilizar o texto, né? E em forma de relato de
laudo e meia, 2 páginas, você vai falar sobre a metodologia ativa, tá? Aí tem o texto lá para você se orientar e falar sobre ela, de acordo com o seu estágio. Beleza, gente? Vamos lá. Letra F. Elaborar planos de aula. Aí, de acordo com o seu estágio, você vai elaborar o plano de aula de acordo. Você pode montar a planilha dentro do Word, né? Aqui nesse aqui, ó, disciplina Sociologia, série, turma, 6º ano, 601, período, vespertino, conteúdo, relações de poder e movimentos sociais, a luta pelos direitos na sociedade contemporânea, as relações de poder. Objetivo geral, apresentar ao aluno a realidade social compreendida como um conjunto de fatos e conhecimentos historicamente produzidos. E assim por diante, gente, tá? Esse aqui é o plano 1 de aula, esse aqui é o plano 2 da minha aula. A segunda aula é para o 7º ano. A primeira foi para o 6º, a segunda foi para o 7º. E no final, relatório de estágio. O relatório de estágio, você vai colocar todas as perguntas que tem no seu plano, lá no arquivo PDF, e vai colocar as respostas, tá bom? Tá aí, ó. Eu também já fiz da seguinte forma. Eu apenas relatei sobre cada tópico e fiz o meu relatório. A tutora também aceitou, tá? Fiz o meu relato com relação a cada tópico. Nesse aqui eu coloquei de acordo conforme ela pediu, colocar as perguntas no relatório final e responder. Pronto. Considerações finais, eu venho falando de como que foi, né, cada etapa dos tópicos aqui. Lembrando, gente, que a consideração final ou é meia lauda ou é uma lauda, não é 2 não, tá? É só uma consideração final. Aí eu coloquei, conclui-se que a formação de professores e o desenvolvimento profissional são relevantes no sucesso de qualquer reforma curricular. A sociologia fornece uma análise crítica do que é a sociedade e tudo o que nela acontece. Contribui para a formação do conhecimento dos indivíduos, que são, na verdade, cidadãos de direitos e deveres sociais. Gente, vê o seu estágio, tá? Para poder pegar o texto correto e tá fazendo. A sua consideração final, ela tem a ver com a sua leitura obrigatória, tá bom? E com todos o seu sumário, com todo o seu sumário, beleza? Assim como a introdução. Aqui as minhas referências, tudo que eu utilizei, eu coloquei aqui. Tem que colocar, gente, as referências para evitar plágio, tá? Inclusive os vídeos que estão aqui, tá bom? Que foi sugerido para estar fazendo os textos. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado a todos e todas.